Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio do Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu trago exemplos, eu trago códigos e situações que a gente olha no nosso dia a dia ali que parece que é intestável, parece que a gente nunca vai conseguir testar, e eu trago sugestões do que você pode fazer, coisas que você pode aplicar no seu código hoje, logo depois de você assistir esse vídeo. Lembrando que essa série ela é colaborativa, então se você tiver suas dúvidas, se você quiser me mandar um código para eu analisar, dá uma olhada nas instruções do vídeo aí e você consegue ver como que você me manda, eu descrevo ali para onde você manda, o que você tem que mandar, para eu poder te ajudar e fazer análise, dar dicas em cima do seu código e gravar um episódio do CCT aí. O tema de hoje são métodos de extensão, é uma dúvida que eu recebi do Henrique Santos, recebi pelo Instagram, ele me mandou um direct lá, então era um problema que eu estava passando já durante essas últimas semanas aí, resolvi aproveitar o embalo aqui para gravar esse vídeo. Então se você quiser me mandar suas dúvidas também pelas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aqui nos comentários do vídeo, no Facebook, pode mandar aí que eu leio sempre que possível, eu leio tudo que me manda aqui para poder gerar outros conteúdos, para tirar suas dúvidas aqui dentro do canal. Para começar, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui hoje para te ajudar a destravar essa parada aí? Primeira coisa, que você vai entender o que é um método de extensão, ou um extension method lá no C#. É um recurso muito legal que a gente tem na linguagem que muita gente não entende exatamente como funciona. E aí, você vai entender como testar esse tipo de método. Se é que é possível, se é que dá, se é que não dá. Tem muitos devs, eles até entendem o que é o método de extensão, né? Mas não entende como é que usa e nem entende como é que ele funciona. E aí se você não entende como essas coisas funcionam, fica difícil de testar também. Isso é uma coisa que às vezes eu não sei se fica claro na cabeça de todo mundo. Não tem como você testar uma coisa que você não entende direito como funciona. Isso vale para o seu código da aplicação, naquela regra de negócio maluca lá que você está fazendo, ou que você está tentando alterar, e você olha para aquilo e fala assim, pô, mas não consigo testar, não sai teste disso aqui, mas nem com reza brava. Não vai sair se você não entende o que está escrito lá. E não é entender só o código, porque ler o código não é tão difícil quanto parece. Tudo bem que às vezes a gente pega uma lógica esquisita lá e realmente é difícil. Mas o grande problema é você entender o que precisa ser feito. Qual que é o intuito daquele método. Isso também vale para recursos de tecnologia, como são os extension métodos do C#. Se você não entende como eles funcionam, não adianta você querer testar. Isso vale para qualquer outra coisa, vale para drivers de bancos de dados, vale para qualquer coisa que você referencia no seu código. Se você não entender como funciona, não adianta querer testar, não adianta querer ir atrás de coisa no Stack Overflow lá para criar mock para o driver do Oracle, não sei o que. Se você não entender, não adianta. Então você precisa entender como funciona, entender o raciocínio por trás daquilo. E é isso que vai te ajudar a evitar erros que impedem o teste. E muitas vezes você não consegue fazer teste em alguma coisa porque você só não está entendendo. Não adianta você ser um dev, você ser uma dev que pega código do Stack Overflow pronto e sai colando no seu próprio código para usar sem entender bolhufas do que está escrito. Se você não entende, não tem como testar. Vamos dar uma olhada no código que eu trouxe de exemplo aqui. Na verdade, aqui eu trouxe vários exemplos, que é só para você entender o ponto. Ó, eu criei uma extensão aqui, que é esse PTBR Extensions aqui, ó, e eu criei dois métodos aqui. Ó. Um método de string para criar um método de datetime, né, para criar um string no formato português do Brasil aqui, ó, qualquer data que você pega lá, que você quer formatar no formato dia a dia, mês, ano, que é o formato português. E eu tenho um outro método aqui para transformar double num string PTBR também, com separador decimal vírgula, e não o ponto, que é o default da língua inglesa. Aqui você consegue ver os dois métodos em ação. Criei uma data aqui, né, deu um new date time aqui só para você ver, com hora inclusive, né, e um valor que é um double. E aí aqui embaixo eu vou printar na tela o valor daquele nosso método de extensão. Então é muito legal aqui, o extension method ele aparece para você
no seu IntelliSense. Deixa eu apagar aqui só para você ver. ToString PTBR. Muito legal, né? Vamos só rodar para você ver o resultado da coisa, né? Porque também, às vezes a gente só falando aqui, melhor ver o resultado na prática, como que ele funciona. Ó, executou, tá pequenininho aqui, não sei se eu consigo... Ah, dá para dar um zoom aqui, ó. Então, o primeiro print aqui, ó, a data, que era 17 de janeiro de 2022. Não tem a hora, né? Eu estou printando aqui só o dia, como você viu lá na extensão. E aqui o valor em double, como eu disse lá, com formato português, que é o separador decimal, vírgula. Esses são dois exemplos bem simples de como que você pode criar um método de extensão, um extension method, dentro aqui do C#. Se você procurar na internet, você vai ver exemplos muito parecidos com esse daqui. É um recurso muito legal da linguagem, que está disponível, não lembro em qual versão que entrou, mas esse é bem antigo do C#. Tem várias outras coisas que usam também extension methods. É um recurso bem interessante, eu gosto bastante. Agora, por que ele é um problema do ponto de vista do teste? Por que ele gera dúvidas? Antes da gente falar do porquê que ele é um problema, por que não é um problema, vamos entender como que ele funciona. Você viu aqui no código como ele é, mas vamos dar uma olhada com mais atenção ali para ver como que é a dinâmica desse cara aí. Para você consumir o extension method, veja que eu não precisei fazer nada, né? Estou aqui num using métodos extensão.app, que é o meu namespace. Mas só por colocar aqui ele já apareceu no meu IntelliSense. Como que ele funciona exatamente? Quando a gente quer criar um método de extensão, você cria uma classe estática com métodos estáticos. Então é um recurso da linguagem que permite que você plugue novos comportamentos para classes que já existem dentro do framework ou dentro do programa que você está mexendo. Então é muito comum que você veja por aí a gente criar métodos de extensão para tipos primitivos, como eu fiz aqui com o datetime e com o double. São coisas que você vai fazer em vários lugares diferentes. Então é muito mais cômodo que ao invés de você ter que ficar fazendo o toString aqui com esse formato, e aí, sei lá, por algum motivo, seu programa muda de formato, você tem que exibir isso aqui de outro jeito, fica um código centralizado lá, um jeito mais legal de você resolver isso, do que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V daquele formato de data lá. Você pode também criar para classes que você tenha. Eu tenho aqui uma classe cliente, por exemplo, e eu posso criar aqui um cliente extension. Mesma dinâmica aqui, ó, uma classe estática com um método estático. Qual que é a grande diferença aqui de um método comum? É que dentro do seu método você vai usar essa palavra-chave aqui, o this, que está se referindo ao próprio tipo, né? Ao próprio valor que você está passando aqui. Então, para você conseguir acessar essa sintaxe aqui, ó, data ponto, né? E para aparecer aqui, ó, aquele this que tem lá dentro do seu método, né, que você está recebendo ali como parâmetro aqui, ó, é o próprio valor data. Então é mais ou menos como se ele fosse uma função que fizesse isso aqui, ó. ToString PTBR data. É a mesma coisa praticamente. A diferença é que você consegue acessar desse jeito aqui, ó. Então você já deve ter várias funções muito parecidas com essa daí, que são estáticas, que estão em arquivos separados, e que você chama desse jeito aqui, ó. O método de extensão, ele permite que você crie um comportamento adicional. Então, ele é muito interessante, principalmente pela dinâmica da coisa, né? Fica mais simples. Tem muitos tratamentos embutidos aqui. Então, por exemplo, se você tem um tipo que é nullable, ele já consegue fazer esse tratamento aqui dentro. Você não precisa ficar perguntando se ele é nulo ou se está preenchido, se tem valor. Você tem que dar um get value default. Você consegue trazer todos esses tratamentos aqui para dentro. O próprio framework resolve para você. E eu disse também que tem vários outros lugares que você vai ver por aí que também usam métodos de extensão. Então, uma coisa que a linguagem te oferece, mas que a própria linguagem implementa em vários pontos diferentes. Dois exemplos muito comuns que você vai ver por aí no seu código. O link, o system.link, tem vários métodos de extensão. Olha só, essa lista aqui, new list, se eu bater aqui, ó, lista. Começa a aparecer vários métodos que são
da própria classe list, que tem a interface, tem um monte de parada aqui que ele implementa, mas você vai ver que tem vários métodos aqui. O SystemLink ele já vem referenciado nas versões mais novas do .NET, né? Vai vir aqui no Global Usings, deve estar aqui, ó, SystemLink. E é por isso que ele está aqui acessível. Se você colocar o namespace, isso é uma outra característica do método de extensão. O que você precisa fazer? É só colocar o namespace com o using aqui dentro da classe que você está querendo utilizar. Nesse caso aqui, a gente referencia o SystemLink e aí ele vai trazer todos os métodos de extensão que estão dentro do SystemLink. Então, como que a gente identifica métodos de extensão? Dentro do Visual Studio, quando você abrir o seu IntelliSense aqui, aparecem desse jeito aqui, ó, com uma setinha aqui para baixo. Não sei se dá para você ver aí no vídeo, mas tem aqui também nessa caixinha, ó, Show Only Extension Methods. Esses métodos de extensão são marcados desse jeito aqui no próprio IntelliSense. Então, se você tiver em dúvida se o método que você está usando ele é um método de extensão ou se ele é um método da própria classe, você pode olhar aqui no Visual Studio, se você estiver usando ele, você pode ver aqui e olhar aqui esse íconezinho aqui, ó. Várias coisas que você usa no seu dia a dia são métodos de extensão. O N, que é muito comum, o Parallel, também muito comum, métodos de soma, que fazem cálculos estatísticos, né? Média, soma, também são métodos de extensão. E tem vários outros exemplos aqui, se você pegar na classe list, vão aparecer várias coisas aqui. Outra classe que tem também bastante uso de métodos de extensão é o iConfiguration. A nossa classe lá de configuração que a gente recebe na injeção de dependência, que está lá no startup da sua aplicação, ele tem alguns métodos de extensão também. E, cara, várias outras coisas que você usa, muito provavelmente, também usam extension methods. Por que eles são um problema para o teste de unidade? A característica deles é por si só um problema. Por isso que eu disse que é importante que você entenda como as coisas funcionam para você tirar essas dúvidas da frente. Quando o Henrique Santos, que fez a pergunta para mim, ele questionou sobre isso, eu estava mexendo exatamente com o iConfiguration. E eu tive esse mesmo problema que ele apontou. Ele falou assim, eu tentei mocar um método de extensão e aí o Mockil não deixou eu mocar. Ele deu erro. Já estava pesquisando para ver, fiz alguns testes ali para entender. Então é muito importante que você entenda as coisas. E o entender tá na mensagem de erro que você recebe, o entender tá na documentação do framework, tá no Google, em artigos, em coisas que você precisa ler. Então tem várias coisinhas que você precisa entender para conseguir fazer testes de uma forma eficiente. O funcionamento do framework, principalmente. Quando você for usar um recurso dele lá, se você não entender como ele funciona, você não vai conseguir testar. Então, o funcionamento dos métodos de extensão, por si só, é um problema para testes, porque são classes estáticas. Veja que aqui a classe é estática e o método é estático. E tudo aquilo que é estático é um problema para o seu teste de unidade. Porque tudo que você coloca, o modificador static, é acoplado por natureza. Então, lembra lá que quando você usa alguma coisa que é static, você não precisa da instância do objeto para acessar. Então, por exemplo, se eu vier aqui no program e colocar aqui, ó, ptbr extensions, ponto, que é o tipo, né? Eu consigo acessar o método diretamente. Eu não preciso instanciar, dar um new aqui, né? Var x é igual a new ptbr extensions. Ele nem vai deixar, né? Porque a classe é estática, está declarado como estática. Né? Então ele vai dizer que você não pode ter uma instância. E se você não consegue instanciar, você precisa declarar o tipo diretamente aqui, como você viu, obrigatoriamente você está gerando um acoplamento aqui. Eu dependo desse cara, especificamente dele. Eu não consigo trocar essa dependência por outra dependência. E outra, como ele não é uma instância, ele não tem valor aqui, eu não consigo instanciar ele, eu não consigo passar ele como parâmetro para um outro programa. Eu não consigo passar ele para uma outra classe, por exemplo. E isso, se você puxar na memória aí, você vai lembrar que na injeção de dependência você precisa de instâncias. Você injeta uma instância de uma classe para
criar o desacoplamento, junto com uma interface, né, que é o que vai desacoplar. Então, não tem como eu mandar um valor que é estático. Então, por natureza, o método de extensão, ele é acoplado. Ele tem um autoacoplamento. Não tem como você tirar. E aí, se você não consegue tirar o acoplamento, se você não consegue fazer uma instância desse cara, logo, você não consegue gerar um mock dele. Então, vamos lembrar lá como que funciona um mock. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo onde eu falo sobre mocks com mock.u com um pouco mais de detalhe. Depois dá uma olhada aí no vídeo, vou deixar na descrição do vídeo também, para você ver como que a coisa funciona ali, com um pouco mais de detalhe. Mas, lembrando aqui, resumidamente, o mock é uma instância de um objeto que você substitui. Então, eu tenho dentro da minha classe uma injeção de dependência, no construtor, no método ou por propriedade, onde eu passo, nessa injeção de dependência, eu passo uma instância de uma classe. Eu defino ela como uma interface e aí eu gero uma instância de uma classe que implementa essa interface, passo ela como parâmetro para minha outra classe. E assim eu consigo, dentro do meu teste, fazer uma substituição. Então, o mock é um substituto. Eu vou trocar uma dependência por outra dependência. Então, desde que essas duas classes implementem a interface que está lá no meu construtor, eu posso fazer uma troca. Então, se eu tenho lá o iConfiguration, que eu recebo por parâmetro, se eu criar uma classe minha que implemente a iConfiguration, eu consigo instanciar ela e fazer uma troca. Em vez de usar o iConfiguration do framework.net, eu vou usar o meu custom iConfiguration dentro do meu teste. E é assim que eu faço a minha troca, é assim que eu gero os mocks. Então, o mock nada mais é do que uma instância falsa, um substituto para a minha classe original. Só que ele é um substituto com mais requintes, com coisas mais avançadas, né? Com recursos mais avançados. Então, não preciso criar uma classe concreta que implemente essa interface. Eu crio um mock. Esse mock vai colocar um proxy dinâmico na frente dessa instância e vai interceptar toda a chamada que eu fizer. Então, quando eu chamo lá o método do iConfiguration.getSection, eu vou criar uma casca na frente dessa instância e eu falo para ela retornar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Um pouco difícil aqui enquanto eu estou falando, mas vamos dar uma olhada num exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Olha só esse cara aqui, ó, que usa o iConfiguration, né? Deveria indicar que o pedido é válido para promoção. Eu tenho aqui uma classe pedido service que recebe aqui na injeção de dependência o iConfiguration e uma outra classe aqui, iPedido repository. E aí eu vou fazer aqui um obter, depois eu pego aqui dentro do meu arquivo de configuração, eu vou pegar um valor aqui, o fim da promoção, e eu vou checar aqui se o pedido é válido, olhando a data de criação do pedido, se ela é menor do que a data que está na configuração. Esse cara aqui, eu consigo fazer uma troca dele. Assim como eu consigo fazer uma troca do pedido repository. É o nosso mock. Então, qualquer classe que eu criar que implemente essa interface ou essa interface, eu consigo substituir. O que o mock vai fazer aqui no nosso teste? Né? Quando eu crio aqui um new mock, eu consigo dizer que esse mock ele tem um setup diferente. Quando ele invocar o método obter, passando qualquer int, e aí detalhes técnicos aqui você volta lá no vídeo que eu citei, você vai entender. Quando você chamar o método obter, você vai retornar essa instância de pedido aqui, ó, que eu estou simulando. Então, estou criando uma casca na frente da minha classe original para retornar aquilo que eu quero. Esse é o mock. É uma coisa que é muito mais simples do que parece, do que as pessoas imaginam, né? Mas ele pode ser mega complexo também. Então tem vários níveis aí de complexidade para você lidar quando a gente fala sobre mocks. Então, retomando nosso raciocínio sobre classes estáticas. Se eu não consigo criar uma instância de uma classe estática, eu não consigo gerar um mock. Porque eu não consigo mocar esse cara. Eu não consigo trocar esse comportamento. Porque eles são estáticos, são acoplados por natureza. Um outro problema aqui, quando você tem uma classe de extensão, lembra que você está estendendo, você cria uma classe, que é essa classe estática aqui, por exemplo, PTBR Extensions, para estender o comportamento da classe DateTime. É um struct, na verdade, né? Mas você está estendendo o comportamento dele. Ou do double.
que é um tipo primitivo aqui, mas herda lá do struct double também. Então eu estou fazendo uma troca, só que não é a mesma classe. Então quando você dá um new na classe aqui, por exemplo no iConfiguration, você está dando new numa classe que implementa a iConfiguration. Só que o método de extensão que você quer consumir, por exemplo, getValue aqui, ó, que é um método de extensão, ele não está na classe, na instância original da classe iConfiguration, da classe que você recebeu aqui. Ela está em outro lugar. Então são duas classes diferentes que se juntam para ser a mesma classe. Na prática é isso. Então como que você vai criar um mock de uma classe, né, criar um mock de um comportamento, né, na verdade, que não está declarado na classe original? Não tem como. Então é por isso que o Mockio não consegue criar essa instância. Se a gente rodar esse teste aqui, vamos executar ele aqui só para você ver. O teste rodou. Vamos ver o erro que deu aqui, ó. Not supported exception. Unsupported expression. Expressão não suportada. Ó. Get value. E aí ele está falando aqui, ó. Extension methods não podem ser usados no setup ou em verify expressions. Não dá para você fazer setup nem verify num cara que é método de extensão. Então isso não é possível, por isso que eu comentei. Até se você olhar aqui, ó, e é interessante a gente ler a documentação das coisas. Se você olhar aqui, ó, você vai ver na Stack 3, ele está passando por um cara aqui que chama guard.isOverridable. Ou seja, aqui deve estar usando provavelmente aqui o padrão guard clause, né, que é um padrão de validação, e ele está chamando aqui um método, ó, isOverridable. Então quer dizer, ele está, antes de gerar esse mock, né, antes de rodar, de executar esse teste, em runtime, ele está verificando se o método é overridable. E métodos estáticos não são overridable. Não dá para sobrescrever. Classes estáticas também não são overridable. Não dá para trocar, porque não tem instância dela. Então não tem de onde você fazer um override daquilo, que é o funcionamento do mockio. Então não tem como mocar por causa disso. Esse é o ponto interessante de você entender as coisas, porque a partir do momento que você entende, você começa a buscar soluções, a entender o que você tem que fazer. Esse é o grande problema da gente usar métodos de extensão. Eles não são mocáveis. Os próprios métodos não são mocáveis porque são estáticos. Estáticos, por natureza, têm acoplamento alto. André, então quer dizer que quando eu faço quando eu faço método de extensão, não tem como eu fazer teste de unidade? Se eu consumo o método lá do getValue e do iConfiguration, por exemplo, que é uma coisa muito comum, eu não consigo fazer teste de unidade para esse cara. Você consegue fazer teste, só que aí você tem que mudar a sua estratégia de testes. Por isso é importante você entender, porque quando você entende, você consegue descobrir como que você contorna o problema. Então, primeiro ponto para você resolver seus testes de unidade com métodos de extensão. Cada extensão que você cria tem que ter seus próprios testes. Então, assim como você faz com qualquer classe estática dentro do seu sistema. Se você tem um cara aqui que é toString PTBR, você quer saber se quando você passa a data ele está formatando no formato que você quer aqui, você precisa fazer um teste para isso. Então, não é que exatamente você está testando o toString com esse formato aqui. Não. Porque isso vem testado lá no .NET Framework, você não precisaria testar. Mas a sua extensão está mudando a forma como o toString funciona aqui para um formato específico. Então você precisa testar, você está invocando um método, passando um parâmetro. E esse parâmetro é variável, digamos assim, né? Está dentro de uma string que você criou aqui. É claro que esse exemplo é um exemplo muito simplório. Então é mais fácil de testar. Mas toda vez que você cria classes estáticas com métodos estáticos, você precisa obrigatoriamente criar testes de unidade separados só para esses métodos estáticos. Sejam eles métodos de extensão ou não. Lembrando que o que marca ele ser de extensão é ele ser estático e ter esse this aqui. Ó. Se você marcar essa palavra-chave aqui, ele vai assumir que é um extension method. A dificuldade que você tem com o método de extensão é a mesma que você tem usando
classes estáticas, né? É a mesma coisa. É uma coisa comum de se criar? Não é. Não é uma coisa usual. Apesar da gente ver muito por aí. Você vê demais, até com certo exagero. Não é muito legal. Primeiro, porque você diminui a testabilidade do código, como você já pôde observar aqui. Segundo, que não é sempre que a gente precisa necessariamente criar um método de extensão. Tem aplicações muito específicas. Métodos estáticos também, a mesma coisa. Tem aplicações específicas, cenários muito específicos. Assim como tem também para métodos private, tem seus motivos de existir lá. E a gente superutiliza esse tipo de recurso. Então toma muito cuidado. Se você criou um estático, você precisa ter teste naturalmente para ele. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Quando você usa um método de extensão, você obrigatoriamente vai ter que transformar o seu teste de unidade num quase teste de integração. Claro que dentro do conceito de teste de unidade que a gente usa aqui no canal, que é teste de unidade testa métodos. Então, se você tem um método estático que você chama dentro da sua classe, dentro do seu método, naturalmente você vai ter que testar duas classes. Você vai ter que chamar, porque você não pode trocar essa dependência. Então, você acaba meio que fazendo um teste de integração. Aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Essa é a grande importância de você fazer teste de unidade para a sua classe estática. Quando você for chamar o seu método de extensão lá, você até pode consumir ele, só que você ignora o funcionamento. Ou seja, eu preciso fazer com que ele funcione, mas eu não quero saber exatamente o que ele vai retornar. Você já vai gerar um valor, vai configurar o seu teste ali de forma que o seu método retorne o valor que você quer sempre igual. Porque você não vai precisar testar condições para ele funcionar. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender, né? Se a gente pegar aqui, ó, eu criei um outro teste aqui embaixo, que é esse cara aqui, ó. Ele usa o mesmo getValue, é a mesma dinâmica que tem no outro teste, porém ele tem uma pequena diferença. Quando a gente chama aqui o getValue, eu não vou ficar me preocupando se o getValue vai funcionar do jeito que ele deveria ou não. Eu simplesmente vou gerar um dado específico, vou colocar esse dado dentro da aplicação para que o getValue funcione. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu vou criar um stub que não é um mock, né, um substituto como é o mock, só que é um substituto de estado. Eu vou trocar um objeto de estado dentro da minha aplicação aqui, ó. E o Configuration Builder, que é o cara que gera o iConfiguration para você quando a sua aplicação sobe, ele tem um recurso aqui, ó, que é esse método de extensão também, que é o Add In Memory Collection. Então você pode imputar uma coleção de chave e valor aqui, um dictionary, né, dentro da memória, para que você crie uma simulação de um iConfiguration. Então você não precisa do arquivo físico, lembrando que o seu teste de unidade ele não pode ir ao disco para pegar a informação, porque senão ele fica suscetível a erros. Então o Configuration Builder ele oferece esse recurso de carregar em memória. Para fazer o teste, eu vou ter que usar esse recurso aqui, ó. E aí volto de novo a reforçar o que eu falei antes. Importante entender como as coisas funcionam, porque esse é um recurso de tecnologia, é um recurso do framework. Então, se você souber como funciona, você consegue manipular ele a seu favor e testar as coisas do jeito certo. Então, ao invés de ficar se matando para testar o getValue, você só faz ele funcionar. Então, como eu faço ele funcionar? Eu adiciono aqui um stub de iConfiguration em memória, dou um build e crio uma instância aqui de iConfiguration, ao invés de criar um mock. Não fica se matando para criar mock aqui. Faz ele funcionar. E aí eu injeto ele aqui, do mesmo jeito como eu injetaria qualquer outra coisa. E aí ele vai rodar. Vamos rodar esse teste aqui para a gente ver, ó. Então estou colocando aqui, ó, fim da promoção, dezembro de 2022, né, 1 de dezembro aqui, ó, e a data de criação do pedido é menor. Então, ou seja, ele em teoria vai passar lá naquela regra e ele vai retornar true aqui, ó, porque ele é válido para a promoção, né, porque a data de criação do pedido é antes do fim da promoção. E aí se a gente olhar aqui o teste, ó, o teste passa. Então, eu estou manipulando a forma como o iConfiguration funciona para poder fazer o teste. Ou seja, quando você for fazer o teste de algum método
que usa um método de extensão, que usa um método estático, é a mesma coisa. Você obrigatoriamente vai ter que fazer ele funcionar de algum jeito. Só que você pode manipular essa informação como você quiser a partir da geração de um stub, que foi o que eu fiz aqui na configuração, que não é tão diferente de manipular um mock, por exemplo. Né? Só que você está obrigando aqui a fazer um teste de integração, por isso as aspas. Né? A gente está fazendo ele funcionar. Só que eu vou manipular ele do jeito que eu quero também. É claro que se você tem um método que tem 200 linhas e 100 linhas dele chamam métodos estáticos, aí é um problema de design, né? Então, obviamente, você precisa dar uma olhada aí se você está consumindo muito método estático e se a sua aplicação também tem muito método estático. Então, isso é um problema. Sempre que você bater no método estático, que de um método de extensão, né, que é de terceiros, de alguém que não é você mesmo, que não é o seu time, que é, por exemplo, a Microsoft aqui, você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Você vai ter que fazer um teste de integração. A grande vantagem é que, na maioria das vezes, esses terceiros, eles pensam em testabilidade. Então, eles vão abrir recursos para você manipular a informação. Assim como existe esse recurso aqui. Isso aqui não é uma coisa que você cria para usar em produção. É um recurso que foi adicionado, muito provavelmente, para aumentar a testabilidade dos códigos. Então, a Microsoft disponibiliza isso para facilitar a sua vida. Se você pegar outros componentes, muito provável que isso também vai acontecer. System Link, diversas outras coisas aí, muito provável que tem os mesmos recursos. Agora, se você cria o seu método de extensão, aí você também vai ter que se preocupar com isso. Seja ele de extensão ou seja ele estático. Então, se você tem um método que depende, tem um acoplamento que você não consegue tirar, ou você simplifica ele a ponto de ser simples de chamar como isso aqui e não vai afetar o funcionamento do seu sistema, ou do seu teste, né, na verdade, ou você cria algum tipo de recurso dentro do seu método de extensão aqui para poder disponibilizar uma forma dele ser testável, né, para poder injetar um dado aqui e poder manipular ele de alguma forma. Então, é uma preocupação que você tem que ter se você vai desenhar um método de extensão. Não é comum, realmente. Não costumo ver muito por aí, mas, sei lá, de repente, na sua empresa tem alguma coisa aí. Um terceiro ponto. Use para coisas simples. Não use para regras de negócio. Tem a ver aí com você criar seus métodos ou não. Os métodos de extensão, eles são muito bons para remodelar classes do tipo útil. Eu sempre falo disso aqui no canal. Tem muitas empresas, praticamente todas que eu passei, sempre tem um sistema lá que tem uma classe utilitária, tem uma classe útil. E por que a galera cria esse tipo de classe? Porque eles têm funções que eles acham que não cabem em lugar nenhum. Por exemplo, funções mais ligadas à matemática. Calcular idade, por exemplo. É uma coisa que às vezes está ligado, sei lá, a um cliente, que você quer calcular a idade do cliente, mas o mesmo método ele também está associado à idade de um veículo. Sei lá, a idade de um imóvel. Ele pode estar associado de um animal também, sei lá. Um cálculo de idade pode ser uma coisa que você chama de vários pontos diferentes. Então, para não duplicar o cálculo, o pessoal cria uma classe estática com métodos estáticos. E aí cria lá, úteis.calcular idade. É muito comum você ver isso por aí. Ao invés de fazer isso, cria um método de extensão. E aí você tira um pouco desse lance do útil, do utilitários, do não sei o que são funções que você não sabe onde colocar, e aí você enfia em algum lugar lá, você coloca dentro do próprio tipo. E, pelo menos, em termos de design, você não fere a orientação a objetos. Vou deixar claro também que assim, não tem nada de muito errado de você ter funções avulsas. O próprio .NET tem coisas desse tipo. Se você pegar a classe Math, por exemplo, o System Math, né? Ele é uma classe que só tem método estático. Então, às vezes acontece, mas são raras exceções onde isso são coisas realmente necessárias. São raras, muito raras exceções. Você tem que ter isso em mente. Porque se você não tiver, é muito comum você não ter a ideia de onde colocar uma função.
Pô, tô programando aqui, tô fazendo um negócio que eu acho que é reaproveitável, onde eu coloco? É normal isso. Então, é uma situação que você vai se deparar a todo momento enquanto você programa. E aí, se a todo momento você vai falar que não tem onde colocar, a todo momento você vai ficar criando funções em classes úteis. É por isso que esse padrão ele se repete em todas as empresas. É porque a galera não sabe direito onde colocar. Então, não faça. Se for para fazer uma função estática, tenta alocar dentro do próprio tipo. Classes úteis, elas não são um crime, mas elas não te ajudam tanto quanto você acha. Né? É só um lugar onde você coloca numa classe lá e aí a pessoa precisa, de repente, da mesma função, não vai achar. Porque ela não sabe o que tem no útil. Ela não vai procurar lá. Né? Porque não é intuitivo procurar numa classe utilitária. Né? Então, é um padrão ruim. Não use. Se você puder, use essas coisas simples, né? Usa dentro do próprio tipo como um método de extensão. Agora, se você não vai usar para coisas simples, aí você tem que tomar um certo cuidado. Porque também é muito comum fazer coisas desse tipo aqui, ó. Eu tenho a classe cliente e eu crio aqui um client extensions com o método public static bool é válido para validar o cliente. Ah, isso parece muito legal, Ander, porque se eu bater aqui, ó, var cliente igual a new cliente, eu vou conseguir acessar daqui também, ó. É válido. Pô, muito legal. E aí, de repente, eu posso criar um negócio genérico aqui, sei lá, posso inventar um monte de coisa maluca. Você pode, é um recurso da linguagem, mas eu não recomendo. Regras de negócio você coloca dentro dos seus objetos de negócio. E os objetos de negócio, domínio, sei lá como você chama, entidade, agregados, dentro da sua aplicação, são objetos que você fabrica de dentro da sua aplicação. Ou seja, eles têm um acoplamento natural, mas não com classes estáticas. São coisas que são fabricadas dentro do seu domínio, né, dentro do contexto da sua aplicação. Então, se você começar a misturar as coisas, está usando a ferramenta errada para resolver o problema errado. Então, regras de negócio não ficam em extensões. Use extensões para coisas simples. Limita o uso, porque é um recurso legal. Mas você já viu aqui, ó, que dá problema quando você for testar. Você precisa inventar uns negócios diferentes aqui, ó. Você não precisa dessa dor de cabeça para regra de negócio. Não faz sentido. Não tem nem porquê. Então, evita. Regra de negócio em classes de negócio. Não coloca isso dentro de métodos de extensão. Um outro cuidado que você tem que ter cuidado com acoplamento. Porque apesar dele ser relativamente testável, se você tem um teste específico para aquilo e depois você faz o seu teste de integração ali, um teste com viés mais simplificado, ainda assim você pode gerar um acoplamento alto que realmente impeça o seu teste. Como, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, se eu colocar um método atualizar aqui, ó, que eu também consigo fazer daqui, vamos aqui no nosso programa, atualizar, bom, muito legal, aparece aqui como extension method. Isso aqui vai funcionar, só que veja que dentro do atualizar eu estou dando um new no cliente repository. E se eu tenho um repositório aqui, muito provavelmente ele vai ao banco de dados. E aí, se você vai no banco de dados, esse método aqui ele deixa de ser testável. Não tem como. Se você fizer isso com qualquer coisa que vá ao disco, que vá à rede, ele vai ser intestável. Então, não use métodos de extensão com classes desse tipo. Nada a ver também. Isso aqui fura todos os padrões de desenho de projeto que você imaginar. Não faça isso, tome muito cuidado. E apesar desse exemplo com o cliente repository ser um pouco esdrúxulo, é muito comum você ver por aí o pessoal usar com HTTP client, por exemplo. E isso acontece. Então, toma muito cuidado. Se sair para a rede, ou se for no disco, já vi também com System.io, já vi vários métodos de extensão com isso. Se vai na rede, se vai no disco, ele vira intestável. Então, toma muito cuidado com o acoplamento. O acoplamento em métodos de extensão pode impedir seus testes. E aí vai gerar problemas. Isso aqui começa com um problema num testezinho, quando você vai ver, ele gera um problemão em um monte de lugares. Porque não é substituível. Como é que eu vou fazer para trocar depois? Então, tem vários incômodos em fazer desse jeito. Não faça. Simplesmente não faça. Restrinja o seu uso a coisas simples. Se você deixar sempre simples, você não vai ter dor de cabeça com isso aí. Beleza?
Então, para concluir, uma coisa que eu queria trazer aqui, que foi muito produtivo para mim, até muito obrigado Henrique Santos aí por mandar essa dúvida, porque me fez parar para pensar nisso também. Entender é o poder. Quando você entende as coisas, sua vida fica muito mais fácil dentro da programação. É muito difícil programar copiando e colando código sem entender como funcionam as coisas. Se você não tem entendimento sobre aquilo, não tem como testar. Não tem como. Imagina um mecânico, por exemplo. Como que ele vai fazer um reparo no seu carro e ver se funcionou, se ele não sabe como o carro funciona? Se você fala para ele que está com um problema no freio, se ele não entende como funciona o sistema de freio do seu carro, ele não consegue testar depois para te falar que ele arrumou. O dev é a mesma coisa. Para você que está programando aí, ó, se você não entender o que você está fazendo, não tem como testar. Testar é comparar aquilo que o seu código faz com aquilo que se espera. Se você não entende o que se espera, não tem como testar. Não adianta. Você vai ficar se batendo com um monte de coisa nada a ver com nada. É muito comum isso, né? Muita gente começa a fazer teste, não consegue e desiste. Mas não porque não consegue. As pessoas sempre tendem a achar que é um problema técnico. Ah, porque eu não sei mocar. Eu não sei mocar o iConfiguration. Eu não sei mocar o getValue. Não, não é esse o problema. É que você precisa entender como a coisa funciona. Uma vez que você entende, fica simples. E aí você faz contornos. Ah, agora que eu sei que é um estático, não dá para mocar mesmo. Ah, então eu já sei como é a linha de testar método estático. Eu tenho que fazer um teste de integração. Beleza, problema resolvido. Então, foi dessa forma, inclusive, que eu resolvi o meu problema, né? Exatamente com esse exemplo aí. Eu criei um stub do iConfiguration e injetei esse iConfiguration lá na minha aplicação. Problema resolvido e já era. Não preciso mais ficar me batendo em tentar mocar o getValue. E uma coisa muito interessante que veio desse estudo, dessa pesquisa que eu fiz sobre os métodos de extensão, é entender que você tem que usar os recursos certos no contexto certo. Você não pode usar o método de extensão para qualquer coisa. É um recurso muito legal. Mas você não pode abusar dele e colocar ele em condições, ali, em contextos onde eles não fazem sentido. São soluções feitas para coisas específicas. Então você tem que usar eles nos momentos específicos. E isso vale não só para métodos de extensão, mas vale para design patterns. Que a gente é doido para colocar design pattern em produção, né? A gente vê, estuda, fala, nossa, isso aqui eu resolvo. Às vezes não era para resolver com aquele pattern. Às vezes era para fazer outra coisa. Uma coisa simples resolvia lá, mas você firulou o código, deixou ele mais difícil. E com tecnologia, eu escuto muito o pessoal falar, não, tem que ser assíncrono aqui, com filas, com eventos, com não sei o quê, e usa Rabbit, usa, sei lá, Kafka, ou outros recursos malucos aí de tecnologia. São coisas legais, mas tem aplicações específicas. Então é muito importante você entender aquilo que você quer usar, para entender também quando você deve usar, em quais contextos você deve usar e que aquilo vai te trazer um benefício real. Então é muito importante que você entenda e é isso que eu queria trazer aqui para vocês com esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tinha alguma dúvida com o método de extensão e esse conteúdo aqui te ajudou, deixa um joinha aí embaixo no vídeo. Se você gostou muito, se você achou que foi um bom conteúdo, assina o canal também, se inscreve aí, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais devs. Se você tiver alguma outra dúvida, se você quiser me mandar um conteúdo, se você quiser mandar alguma coisa para o Criando Códigos Testáveis, dá uma olhada na descrição aí do vídeo e aí você vê lá como é que você pode me enviar, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.